Tá, mas se esses filmes de esquerda aí, hein? Será que o cristão deve ver esse tipo de filme? Ou esses filmes de direita aí que falam sobre temas totalitários e fascismo? É saudável o cristão ver isso? E aí, como é que eu faço pra ver filme agora? Porque o filme que tem aquele ator que eu gosto é um filme de esquerda. Que será que eu faço? Ou, vamos lá, o ano é de eleição e já tá tendo treta na política, mas agora, meu amigo, não é na urna, é no cinema. Afinal, o que nós como cristãos devemos fazer em relação a filmes políticos, a filmes que já estreiam com um lado político definido? Será que são só alguns filmes ou são todos ou a maioria que é assim? E eu, como cristão, devo assistir ou evitar? É isso que nós vamos falar aqui no vídeo de hoje. Muito prazer para você que não me conhece, meu nome é Gustavo, esse aqui é o Fé Geek, o canal que mescla cristianismo e cultura pop de um jeito que você nunca viu. Já se inscreve no canal se for novo por aqui e fica até o final do vídeo porque vai ser bem legal o assunto que vamos discutir aqui hoje. Solta a vinheta, editor, e bora nessa. Conto com o seu like para fortalecer, para ajudar aí a gente, tá? Esse ano aí de 2026 é o ano que vamos bater aí os 1000 inscritos, tá bom? Em nome de Jesus, e falta pouco, hein? Falta pouco menos de 150 inscritos. Então, se você é novo, se inscreva aí, me ajuda a gente a chegar a mais pessoas e pregar o nome de Cristo a todas as nações. Gente, é impressionante como nos últimos anos a política virou um cenário de guerra aqui no nosso país, principalmente. Esquerda de um lado, direita de outro, e tretas familiares, tretas entre irmãos de igreja aconteceram, gente falando um monte de asneira na internet, espalhando fake news, outras pessoas disseminando caos gratuitamente. Então a gente nesse meio fica um pouco, sei lá, meio perplexo com tudo que está acontecendo. E aí a gente tem a nossa opinião, mas será que a gente se posiciona? Será que a gente fica quieto? Será que a gente fica isento? E aí, para nós que ainda somos cristãos, para nós que gostamos de cinema, aí vem aqueles filmes politizados, né? Aqueles filmes com pautas por trás. Bom, Gustavo, eu como cristão, eu não assisto filme político, eu não gosto de mexer com política, eu não vou ficar assistindo filme de esquerda, também não vou ficar assistindo filme de direita, nem conteúdo nenhum que me lembre esses lados. Então eu vou boicotar todos os tipos de filmes políticos, beleza? Beleza! Mas, queridos, nós precisamos, antes de entrar de fato nesse assunto, entender a seguinte questão. Todos, sim, exatamente todos os filmes são politizados. Não existe nenhum filme hoje em dia que não seja político, que não tenha um lado, que não tenha uma vertente, por mais escondido que ela esteja, esse posicionamento está lá. E nós vamos ver como isso é claramente feito em filmes blockbusters, em filmes históricos, em filmes clássicos. Você talvez não tenha percebido isso. Então, se você for boicotar os filmes políticos, acho que você vai dar uma grande boicotada na cultura pop e não vai consumir mais absolutamente nada. Se todo filme é político, será que dá para assistir esses conteúdos sem transformar isso em idolatria ideológica? Bom, primeira parte, eu acho que respondendo à pergunta anterior, sim, dá. Por quê? Porque nem toda obra, por mais política que seja, carrega uma verdade absoluta. Uma obra que tem um lado político, ela é cheia de opiniões. E opiniões não são, muitas vezes, fatos. Filme é arte, e a arte é uma linguagem. A arte não deve ser levada como doutrina para a nossa vida. Exemplos de filmes muito políticos e que passam uma visão que não são, por exemplo, Star Wars, que é a maior franquia blockbuster da história, eu acho, né? É uma franquia completamente politizada. Desde os primeiros filmes, Star Wars fala de império, rebelião, sobre regimes totalitários, algo que faz uma alusão à ditadura. A própria história dos X-Men, tanto nas HQs quanto nos filmes, fala de minorias e preconceitos. Muitos colocam como homossexuais sendo os mutantes, outros falam sobre
o nazismo, contra os judeus. Você pode encaixar qualquer coisa que seja, né, para substituir os mutantes ali, que sofrem um tipo de preconceito. Isso também é uma vertente política de defesa às minorias. O próprio Duna é uma obra completamente politizada, que fala sobre política e religião, inclusive. A série Game of Thrones também é lotada de política. Entre 1000 conteúdos aí, gente, você vai ver. Tá? Tem um filme que eu gosto muito, inclusive, que é o V de Vingança. Fala muito sobre essa questão de rebelião também. É um filme que é extremamente politizado e que eu acho que não tem problema nenhum você, como cristão, assistir. A gente só não pode confundir uma mensagem artística com um mandamento espiritual. Porque senão, como eu falei anteriormente, a gente vai ter que cancelar metade da cultura pop ou mais, né? Eu volto trazendo aqui, como sempre trago, o 1 Tessalonicenses 5:21. Examinai tudo e retende o que é bom. O problema nunca foi assistir, foi sobre idolatrar, foi sobre colocar aquelas pautas como um estilo de vida e aí isso abafar o seu cristianismo, entendeu? Porque ver filme com viés político a gente sabe que é normal. O problema é quando o cristão passa a defender uma ideologia presente naquele filme com mais paixão do que o próprio reino de Deus. E aí, meus queridos, quando a ideologia vira filtro da fé, Cristo deixa de ser o centro. E aí você já não vai estar mais exercendo um papel de cristão. Então o cuidado está aí, não em assistir. É deixar de discernir o que é bom e filtrar só aquilo que lhe convém. Colossenses 2, capítulo 8 diz: cuidado para que ninguém os escravize por filosofias e vãs sutilezas. Será que é um filme que está te escravizando? Essas ideologias? Mas nem sempre é, né? São notícias, são pessoas, são influenciadores, são gente que está mais preocupada em ganhar dinheiro e aí manipula a sua opinião política para que ela seja beneficiada por isso. Peraí, então você tá falando que você é cristão, você assiste filme de esquerda, quer dizer que pode assistir filme de esquerda? Que é isso? Não existe cristão de esquerda. Para com essa baboseira, tá bom? Eu peço para você que me acompanha aqui que pare com esse pensamento feio, sabe? Existe cristão de esquerda, sim, e existe cristão de direita, sim, e tá tudo bem. O cara não é menos cristão porque vota no candidato da esquerda e você não é mais cristão porque vota no candidato da direita. Cuida da tua vida. Vamos fazer assim? Cuida da sua vida. Busque colocar o reino de Deus em primeiro lugar e não a política, sabe? Porque tem muito irmão que está muito preocupado em fazer caminhadas políticas debaixo do sol, mas quando vai fazer um trabalho missionário não pode, né? Não pode porque pode tomar muito sol, porque está muito cansado, entende? Muito cristão vai passear para defender político, queimar pneu na rua, aí para fazer missão não pode. Muita gente posta muito mais de política nas suas redes sociais do que de Deus. E, gente, o problema já está aí, já está morando aí. Você crente fazendo inimizade com pessoas quando Cristo mandou você ser irmão de todo mundo. E aí você acha que o cara, por ver um filme de esquerda e por gostar de um filme de esquerda, ele é menos cristão do que você? Ah, pelo amor de Deus. Ó, você precisa saber separar a arte da política. A arte é o entretenimento, aquilo que você vai consumir. Como arte, você veja se é bom. A opinião do diretor, a opinião política dos atores, cara, isso daí é outra coisa. Você não precisa concordar com a opinião política dessas pessoas que estão envolvidas na equipe para gostar do filme. Não tem nada a ver. Vamos dar uns exemplos aqui, tá? Em 2025 saíram 2 filmes que foram extremamente políticos e mais para a esquerda, obviamente, né? O primeiro deles, o filme nacional Agente Secreto, que é o filme que já ganhou o Globo de Ouro, o Wagner Moura ganhou o melhor ator. Recentemente eu assisti o filme, tá? E eu, particularmente, não gostei. Eu não sei se eu vi depois, minha expectativa estava muito alta, porque eu busquei ver um filme que falava sobre a ditadura, um filme histórico, né? Mas não é um filme histórico, é um filme que fala sobre uma história no momento da ditadura, mas sobre outra coisa, entendeu? E o filme ele tem muita barriga, o filme ele não tem, senhora, não tem mais o que falar, e aí o Kleber Mendonça Filho, que é um diretor muito bom, ele coloca um monte de cena de sexo. Um monte de cena de sexo sujo assim mesmo. E aí, por exemplo, o cara, ele dirige um suspense muito bom, com sons de ambiência para fazer suspense. Ele tem uma movimentação de câmera belíssima, o design de produção do filme é incrível, a Recife dos anos 70 é muito boa, o Wagner Moura é espetacular como ator.
Mas o roteiro do Kleber Mendonça já não é nada a ver com a sua direção. É completamente oposto, é fraco. E aí o filme tem hora que vai para uma época, tem hora que vai para outra. Eu não gostei disso, mas tem muita gente que gostou. Mas eu não gostei do filme, não é porque o filme é de esquerda, por causa disso que eu acabei de falar. Agora, quer ver um filme de esquerda? Que é de esquerda, não adianta falar que não é. Que é bom pra caramba. Eu gostei pra caramba, coloquei no meu top 3, que é Uma Batalha Após a Outra, também deve ganhar bastante prêmio aí. Cara, filmaço do Paul Thomas Anderson, sabe? É um filme que fala sobre revolucionários, né? Que são contra esses sistemas aí, principalmente hoje, né? Vai falar muito hoje, não citem o nome do presidente, mas obviamente contra as pautas pregadas pelo Donald Trump. É um filme que defende ali a imigração, é um filme que protege essas pessoas e um filme que romantiza bastante esses revolucionários que usam a violência para tentar conquistar um tipo de paz, né? Uma coisa que nem deveria fazer sentido. Eu posso não concordar com muita coisa que o filme diz, mas ele como filme funciona muito bem. É um filme assim, gente, avassalador. As cenas de ação, o roteiro é redondinho, as atuações são fenomenais. Então tá aí, um filme de esquerda que eu gostei, apesar de não ser de esquerda, e o filme de esquerda lá brasileiro eu não gostei, tá? E a pauta, muitas vezes, tanto da esquerda da direita, é que os seus filmes, quando tomam um lado político, eles são boicotados por parte do público. E aí você vem falar, o Wagner Moura falar que o seu filme lá é de 2022, se não me engano, Marighella, 2021, ele foi boicotado, as salas de cinema ficaram muito fechadas, mas era um contexto de pandemia. Na mesma época que lança Marighella, também lança Duna Parte 1. Então o cara queria competir com filmes blockbusters. Então eu acho que é uma militância forçada, tá? E ao mesmo tempo que isso acontece com a direita, lá em 2018, se eu não me engano, um filme do Brasil Paralelo que falava sobre a ditadura, ponto de vista da direita, obviamente, também foi boicotado claramente por causa da sua posição política, né? Eu não sei, não vi esse filme aí do Brasil Paralelo, não sei o que falava esse filme aí, certo? Mas já que um reclama de boicote, o outro também tem o direito de reclamar, certo? Não vi o filme, não sei do que se trata, tá? E não sou a favor de ditadura, não sei se o filme era ou se o filme retratava um ponto de vista diferente, sei lá. Mas o boicote ele vem, eu acho que pelo contexto geral, né? Obviamente que a política ela tá embasada, mas as pessoas muitas vezes aproveitam essa militância, esse coitadismo, apenas para manipular a opinião da massa. E às vezes isso é muito triste, porque quando você faz um boicote, às vezes você perde uma mensagem muito importante, como foi o caso do filme O Som da Liberdade, de 2023, que fala sobre tráfico infantil, sobre prevenção, sobre o próprio resgate, né? Mas o filme, por ser da Andy, uma produtora cristã, conservadora, de direita, obviamente, e ter como protagonista o Jim Caviezel, e contar a história de um cara que é também polêmico, que tem suas ideias de direitas aí bem polêmicas. O Jim Caviezel, que interpreta esse cara, ele também está envolvido com teoria de conspiração, com algumas questões aí bem polêmicas, e acho que isso inclusive que tirou ele do Paixão de Cristo 2. Eu acho que essas pautas atrapalharam o público de consumir uma obra que é forte e que precisava ser vista. É um filme que tem seus defeitos técnicos, mas que tem uma mensagem muito poderosa e quem boicotou acabou perdendo essa mensagem. Queridos, é muito importante que a gente entenda que Jesus não se alinhou a partidos políticos, tá? Então, existe perigo, eu acho, quando você mistura muito religião e política. Jesus viveu num dos contextos políticos mais opressores da história e mesmo assim ele não levantou bandeira política. Por mais que às vezes ele fosse pressionado a fazer isso, ele não fez. Então, você cristão pode sim ter seu posicionamento. Você pode levantar sua bandeira, mas você não é obrigado. Não é porque você não apoia o candidato que se diz cristão que você não é cristão. Cristo diz em João 18,36 que o reino dele não é deste mundo. Ou seja, o reino de Deus ele não cabe na direita e ele também não cabe na esquerda. Ambas as ideologias, os lados políticos têm seus problemas e seus lados positivos, certo? Você pode escolher quem é, mas o grande perigo de misturar a política e a religião é que fazemos duas coisas que, na minha opinião, são muito perigosas. A gente usa Deus para justificar ideias humanas e a gente cria inimigos onde Deus mandou amar. Perceba que a única
O único momento que eu acho que Jesus diz claramente sobre política, se referindo ao líder político da época, que era César, é quando ele mandou dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, perguntando sobre se o povo deveria pagar os impostos a Roma ali e tal. E isso é muito claro. Jesus diz ali que nós devemos, como cidadãos, pagar nossos impostos, exercer a nossa cidadania, respeitar aquilo que a sociedade hoje, como Constituição, diz pra gente respeitar. Não é defender político, não é ficar defendendo, usando a sua vida para defender um político, gente. Para mim isso não faz sentido. Se você defende mais um político do que Jesus, do que prega a palavra, aí tá errado. Como o cristão deve assistir filmes ou conteúdos que são claramente políticos? Eu acho que, como sempre, assistir um filme sempre com senso crítico, separar também narrativa, que o filme quer dizer, do que é uma verdade de fato, uma verdade tanto política quanto espiritual, tá? Deve haver discussão, deve haver reflexão, deve haver questionamento, pesquisa e jamais substituir o evangelho por ideologia. Quando Paulo diz para não nos conformarmos com este mundo, é exatamente isso. É entender que a única esperança para esse mundo é Jesus Cristo, não é nenhum candidato de esquerda ou de direita. Então, meu querido, se você assistiu um filme de direita e gostou, não tem problema. Se você assistiu um filme de esquerda e gostou, também não tem problema. O cristão não precisa fugir da cultura, ele precisa discernir a cultura. Porque se a sua fé depende de um partido, de uma pessoa, de alguém que se diz dono da verdade e salvadora da pátria, essa fé ela não está firmada em Cristo. E aí é que mora o grande perigo. É isso, querido. Espero que eu tenha deixado aí bem claro. Essa é a minha visão sobre todo esse assunto, tá? Você tem todo o direito de ter a sua visão. Se quiser, deixa aí nos comentários. Compartilhe esse vídeo, não deixe de seguir a gente também nas redes sociais. Lembre-se que o único nome que deve ser compartilhado verdadeiramente é o nome de Jesus. Ajude a gente a compartilhar o nome de Jesus através da cultura pop. Compartilhe o vídeo, deixa o like, se inscreve. E é isso, meu querido, minha querida. Te espero no próximo vídeo. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida e tchau, tchau.